Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Hoje é um dia muito especial na nossa história. Muito especial mesmo. Hoje a gente completa 2 anos de podcast. E nesses 2 anos temos uma presença tamanha, gigante aqui, que é o Nicolai Cursino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que bênção estar aqui no dia de hoje. Estamos muito gratos com a sua presença. E 2 anos que a gente iniciou esse projeto, não é legal? Sim. Quanta coisa mudou, o projeto foi se moldando através do agir, do fazer, do expressar naturalmente. Então a gente começou com várias ideias no coração e elas se transformaram, né? Hoje a gente está numa casa que a gente tem alguns eventos, a gente tem se conectado com pessoas tão especiais. Temos o nosso estúdio para gravar com máxima qualidade para quem nos ouve. E se fizermos tudo isso com apenas um bebê de 2 anos, imagina só o que tem por vir, né? Estamos aqui vibrantes. E gratidão a todos que nos ouvem e fazem esse projeto ser possível. Gratidão. E também, se você sentir no coração, indica para alguém, porque eu acredito que essa é a maior força que a gente pode ter da indicação de alguém que foi tocado, que recebeu um conhecimento assim como a gente recebeu ou está compartilhando de alguém, transferir isso para mais alguém e a gente multiplicar isso, né? É isso. Então, antes da gente começar esse papo, né? Vamos entrar aqui num bloquinho de recados pra gente já deixar o que tá acontecendo na nossa vida agora nesse momento, antes da gente entrar no papo. E o que temos aí pra trazer pra galera? Bom, o que está emergindo aqui é a nossa mentoria de design descomplicado, que tá maravilhosa. Tem um grupo muito legal fazendo esse design, o lado zen do design, né? Como a gente trouxe. E tá muito legal. Então, se você tiver interesse, lá na nossa bio, a gente vai montar outra turma esse ano. Manda uma mensagem pra gente. A gente vai deixar o link de lista de interesse lá, pra você poder participar também. Isso é legal, porque todos precisamos de comunicação e na era digital, né, temos esse incentivo para que você que faça suas próprias artes ou queira ter autonomia para fazer isso, faça de uma forma profissional, né, a gente compartilhar esse conhecimento. Tô muito feliz com essa turma que tá rolando, tá divertidíssimo. Sim. O lado zen da força, né? É. E também, uma vez por ano, fazemos a nossa imersão de fotografia na natureza, onde a gente se diverte através da arte e da fotografia. E fazemos vivências que unem meditação, autoconhecimento, natureza, arte, criatividade. E é muito maravilhoso poder expressar isso para o mundo. E a cada ano a gente se sente mais motivado com as turmas que vão se formando, que vão chegando até nós. E se você tiver interesse em participar esse ano, na nossa bio também tem o link da lista de interesse. Tá tudo no nosso site, na nossa bio, no Instagram. É só chegar lá e fica de olho nos stories, viu? Porque tem muita coisa acontecendo na janelinha da nossa casa. Sexta-feira estamos começando com aulas de yoga ao vivo com a G aqui. Gratuitas. Né? Já que a gente pratica sempre, por que não abrir um dia para o pessoal acompanhar? Então coloca aí no seu despertador, no seu calendário, para uma sexta-feira fazer a prática com a gente, experimentar. Vai ser bem leve, vai ser tranquilo, né? É. Ah, que gostoso iniciar esse papo com uma kombucha, com um elixir de saúde como esse, né? Kombucha da Karuna, nosso parceiro aqui, Luan, que nos presenteou com essa bebida maravilhosa. E se você também tiver interesse, né, a Karuna, eles têm uma fórmula que é um kombucha que pode ficar fora da geladeira. Então, se você for de outro estado, do Nordeste, Norte, qualquer lugar do Brasil, você pode comprar que não tem perigo do kombucha explodir. E a gente também tem o cupom de desconto, que é TRIBE15, TRIBE 15, com descontão e com frete grátis. Maravilhoso. E olha só, estamos aqui com o Nicolai Cursino. Que alegria. Muito feliz. O Nicolai, pra gente não falou, mas autor, mentor, né? Professor internacional de Enneagrama, mestre aí das magias da mente. Bem-vindo mesmo. Bem-vindo, Nicolai. Muito obrigado. Como você tá se sentindo? Estou me sentindo feliz. Estou me sentindo feliz de estar aqui, de alguma forma juntando forças num bate-papo que
que com certeza vai iluminar ou vai trazer alguma coisa boa para as pessoas. Com certeza. Com certeza, já está trazendo tanta coisa boa para nossa vida. Estamos fazendo o curso do Nicolai, acessamos vários conhecimentos aí através de amigos desse trabalho tão lindo que você faz. Muita gratidão. E olha só, tem tanta coisa que eu queria conversar e trazer de questões aqui com o Nicolai, mas eu fiquei imaginando, né, na época que a gente vive aqui, eu queria perguntar para você, qual é o desafio que você percebe que a gente está passando agora, nesse atual momento da sociedade, com tanta tecnologia, informação, e aí a saúde mental começa a ficar assim mais suscetível a tudo isso, né? O que você percebe? Bastante coisa. Eu acho que, ainda mais por ter dois filhos, né? Um de 11 anos e outro de 9, basicamente na idade digital, vamos dizer assim, com uma vida bastante influenciada pelo digital. O que eu vejo? Eu vejo assim, há coisas que são maiores do que nós e há coisas que são, hoje no mundo, elas são tão rápidas que ainda não deu tempo de olhar o quanto de coisas difíceis ou complicadas ou efeitos colaterais elas podem trazer. Então, conversando com a Thaís, minha esposa, esses tempos, a gente fala muito sobre isso e a gente lembra muito do que era a era do cigarro lá nos anos 70, 80, né? Então, vamos lá, Marlboro e tal. Só 30 anos depois que você vai ver, pá, acho que esse negócio não era tão bom assim, né? Sim. E toda a alimentação que aconteceu nos anos 80 e 90. Para mim, essa questão da interação digital, ela é muito mais séria do que parece. E não só pelo que a gente já sabe do ponto de vista cerebral, de ciência da felicidade, né? A frequência vibratória que tem ali no joguinho, que faz você ficar antenado, acelerado no próprio stories do Instagram, aquela coisa que é final de episódio do Netflix, que você não consegue desligar, você tem que assistir o próximo. Então, na verdade, ele está elevando a frequência cerebral para um espaço que fica viciado naquela velocidade. Então, quando a gente leva nossos filhos, por exemplo, para ver a natureza é chata, né, se você não prestar atenção, porque ela tem uma frequência vibratória menor, ela é mais lenta, o joguinho responde na hora, a TV responde na hora. Então, o Instagram faz isso, né, quando você vai olhar lá, e se você não aperta o Stories logo, tem dia que você percebe que você está viciado, porque você acabou de olhar, você vai olhar 1 minuto depois. Então, isso é algo que, de fato, na minha opinião, está trazendo um processo de ansiedade, está trazendo um processo de desconexão, vai ter uma série de efeitos perigosos para a sociedade como um todo. Isso é um pedaço da história. Existe um outro pedaço da história, na minha opinião, e aí tem a ver com os trabalhos que a gente faz, é que a gente está se dando conta, desde a pandemia, quando a gente fez grandes transmissões, de que há uma interferência vibratória muito forte por telas. Então Então a gente brinca, esses dias eu estava brincando com a Thaís em casa. Antes a gente limpava o ambiente, usava um sal grosso, uma erva, alguma coisa. Só que o índio não se dá bem com o computador extraterrestre. Então, quando a influência vem, né, de uma tecnologia muito alta, uma influência eletromagnética, ela entra muito fácil, ela entra nos olhos, ela mexe no ambiente, ela entra no mental. Se você for olhar o que aconteceu com o Brasil, né, em termos políticos, o quanto é, entre aspas, fácil você colocar uma macro-hipnose e levar 40, 50, 60, 70 milhões de pessoas para um estado de transe negativo. Agora, você imagina vibratoriamente o que é isso do ponto de vista energético. Então, as telas hoje, fake news, as histórias todas, elas estão trazendo esse desafio. E que eu acho que ainda não se sabe como sociedade como lidar. Por outro lado, e a gente vai contrapor, que beleza a gente conseguir, como eu faço todo dia, passo 40, 50 minutos todos os dias após a meditação, respondendo perguntas no Stories do Instagram. E isso chega a pessoas em todos os lugares e ajuda as pessoas e leva um processo de energia. Você faz uma live bem colocada, com energia vibratória, você liberta, ajuda a libertar o mental. A gente fez um contraponto do processo das eleições do ano passado, que era justamente para sair do transe e olhar para uma terceira força, né? Abrir e acordar um pouquinho. Olha, gente, cuidado, né? Você está entrando num processo de transe. E o quanto de beleza a gente está aqui no podcast, essas coisas vão chegar através das plataformas. Então a gente tem um potencial na mão hoje de, através dos instrumentos, levar a luz, a informação e a abertura e campo vibratório, como a gente estava falando aqui no próprio
programa de hipnose, que está lá gravado na plataforma, só que a abertura do campo vibratório foi feita numa luz, numa frequência alta tão bela que ela permanece, atemporal ali. Qualquer um que tenha contato com ela vai sofrer um efeito bastante positivo disso. Então nós temos na nossa mão uma bomba atômica. E ela, né, um urânio, vamos dizer assim. Não é bom nem ruim. Agora, a gente tem que aumentar o nosso tamanho como sociedade, como indivíduos, como presença e aprender a manejar essas coisas de forma que elas não se tornem instrumentos contra nós. E aí, enfim, tem uma série de coisas que têm funcionado para mim, como, por exemplo, horários. Pra vocês terem uma ideia, hoje, quando eu vou abrir, eu tenho começado a fazer isso porque eu senti uma influência vindo através de mídias sociais. Até para mim, que tenho 20 anos de prática, é difícil de segurar. Entra no mental, entra no emocional. Então, hoje, antes de abrir, eu por exemplo, um Instagram de manhã, para fazer todo o trabalho que eu gosto de fazer lá, como se eu fosse abrir uma sessão. Eu faço um trabalho de abertura de limpeza de campo, coloco telas de proteção, me conecto àquilo, faço o trabalho, encerro o campo, fecho e procuro, porque isso vale para televisão, vale para o computador e tal. Comecei a fazer isso, gente, há pouquíssimo tempo, não tem 2 meses. E tem feito uma diferença enorme na minha vida já, do ponto de vista de quem domina quem, né? Aonde que tá o espaço desse negócio aí. Você vê que legal, porque isso veio no nosso campo há pouco tempo também, né? A gente estava conversando como a gente tem uma percepção da nossa energia, do nosso investimento de energia e como as coisas nos afetam. Aqui em casa, né? Uma galera que a gente mora junto. E aí o Carlos trouxe uma analogia, o Carlos que mora com a gente, né? Que ele já participou de alguns episódios, como o do Avatar, se você escutou. E aí ele falou o seguinte: se a gente vai fazer alguma coisa no Instagram hoje, né? Aquilo começa a sugar e a gente começa a responder muitas coisas, se identificar com aquilo, tudo bem. Então, por que não a gente lidar com isso como se fosse uma selva? Vou entrar na selva, vou pôr as botas, vou pegar meu facão, vou fazer o que tem que fazer e vou sair. É exatamente isso que o Cursinho tá falando. E eu falei pra você também várias vezes assim, que tal se a gente definisse horários definidos, assim, pra colocar, vou responder agora, 9 horas, todo mundo, desconecto, faço o que tem que fazer, depois vou fazer um post focado naquele momento e saio desse universo, né? Pra sair da selva. Senão a selva domina. Eu acho que é a sabedoria até do alquimista, né? Que nem quando eles falam... uma vez eu vi uma analogia falando da internet com o fogo, por exemplo. O fogo, quando ele foi descoberto, ele trouxe, né, uma expansão para quem descobriu, né? A gente pôde esquentar, cozinhar as nossas refeições. Mas, ao mesmo tempo, quando o ser humano descobriu que aquilo também poderia ser usado contra ele mesmo, né, e inventou armas e tudo mais, ele se tornou nocivo. E a mesma coisa a internet. Então, tem esse lado que nem você falou, né? Esse lado que é construtivo, que leva a luz, que leva a elevação para a consciência, mas também tem esse outro ponto. Foi uma analogia bonita desse instrumento. Só que na hora me veio uma coisa assim, né? O fogo, como é elemental, ele é neutro. Ele depende basicamente da relação que você vai ter com ele, né? Botar fogo, aquecer. Agora, eu acredito que esses campos não são neutros. Então, há influências negativas percorrendo e existindo todo esse trabalho, porque há processos que mantêm, né, de certa forma, a humanidade, desejam manter a humanidade onde ela se encontra, e há processos que desejam a libertação. Sim. Então, eu vejo, assim, que é isso e um pouco mais atento. Porque, pensa, um processo que entra e te convence na sua própria mente de que aquilo que você está fazendo ou defendendo é correto. Eu trabalho com crenças. Então a gente tem que ficar atento. Eu gosto dessa ideia de ter horários e aberturas e monitorar sempre se você está bem, sabe? Você está bem? A relação na tua família está legal? Ou de repente você ficou irritado? Ou de repente você olhou uma coisinha lá no Instagram, na televisão, você não sabe por quê, mas parece que você precisa olhar de novo. Começar a ficar atento em relação a isso. E essas disciplinas são maravilhosas, porque aí você consegue, se você está conseguindo dominar, é porque você está no domínio. Agora, se você não está conseguindo, e a definição de consciência é isso, né? Se você está inconsciente, você não consegue tomar uma decisão. Agora, se você está...
Então, eu acho que monitorar essa coisa, né? Do estado mental, do estado emocional. E você precisa limpar, né? Você entra naquela selva. Tem uns anos que eu não faço isso, mas por muitos anos eu fiz trabalho de autoconhecimento dentro de empresas, de organizações. E algumas delas, eu fazia trabalho com board, com executivo. E você entrar num lugar desse para fazer um trabalho de autoconhecimento, tem um campo pesado, negativo, de discussão. Você tem um board financeiro ao redor ali. Você tem que entrar com seus equipamentos de proteção. E não permaneça muito tempo. Eu brinco assim, vá, faça o teu trabalho, porque a tua saúde traz saúde para cá. Mas se você ficar tempo demais no manicômio, você vai ficar louco. É verdade. Maravilhoso. E vai chamar de normal, né? Sim. E quem trabalha, quem passa os seus mentorados, alunos, né? Eu fico imaginando, né? Como é lidar com forças diversas, energias diversas, campos recheados de histórias e tudo mais. E como que é isso aí para você ou para os seus mentorados em relação a isso mesmo que você está falando, em fazer um trabalho focado, mas e quem trabalha com isso diariamente, atendendo, né? Tem que ter um cuidado ainda maior, né? Tem. Esse tema está ficando cada vez mais aparente. É como se o campo estivesse pedindo para a gente, olha, como a frequência vibratória do planeta está aumentando, vamos dizer assim, a distância entre céu e terra está diminuindo, né? Alguns portais específicos estão muito mais próximos, está muito mais fácil de... Isso traz uma potência, que é aquela coisa, vou fazer um trabalho simples. Antigamente eu trabalhava numa empresa 18 anos atrás, era assim, eu ia ensinar alguma coisa ligada a uma liderança mais afetiva e tal. Dos 30, 2 vinham me chamar no café e falavam, olha, acho que isso é legal, hein? Acho que podia continuar. Uns 10 achavam que eu estava abraçando uma árvore, era assim. Hoje, em qualquer lugar que você pisar, em 3 minutos abre um campo. Bum. Uau. E a pandemia acelerou porque ela trouxe à tona os medos, as ansiedades. Até quem defendia um sistema antigo está começando a pirar. E eu acho que muita gente vai pirar. Da Matrix vai pirar mais forte, que tem um lado bom e ruim, né? Ruim porque pode desandar, e o lado bom é que uma crise sempre é uma oportunidade para encontrar um tipo de vida nova. Então, em qualquer lugar que você abre um trabalho, é tudo muito rápido, as pessoas estão sendo atraídas, né? A transição planetária está aí na mão, está acontecendo. Então, isso também abre para influências muito mais fortes. Então, do mesmo jeito que você sabe, caramba, eu vou para a floresta, vou aqui na savana, é legal ver os bichos interagir, mas não vou ficar pertinho do leão, dar beijinho nele, porque a lógica e a ordem natural das coisas é outra. Eu quero, e mesmo assim, vou atravessar um lugar perigoso aí e tal, da cidade. Tá, ok, o meu amor existe por tudo, por aquelas pessoas, mas, cara, eu vou prestar atenção na hora que eu vou andar, no nascendo do meu celular. Então você vai aprendendo a navegar nessas diferentes frequências vibratórias. E dentro da minha crença, espiritualidade é aqui e agora. E a gente ser capaz de trazer dimensões superiores, entre aspas, o céu para a terra. E muitas vezes você está envolvido nessa frequência elevada, nessa transcendência. Para muitos de nós é algo que a gente tem afinidade, só que você começa a ter dificuldade de navegar no mundo como ele está. Total. Porque começa a ficar muito fácil você apanhar, sujar, ser atropelado, uma fake news pegar você. Então, assim, você vai precisar navegar aqui também. Esse também é um ensinamento espiritual. Você quer realmente afetar esse mundo, transformá-lo, redesenhá-lo? Então vamos aprender como as coisas funcionam? Então, para o caso nosso, dos nossos alunos, coincidência não existem coincidências, né? Trazendo a própria alquimia. É só o desconhecimento da causa. Mas ontem mesmo, no grupo de mentorados, a aula que eu montei para eles foi uma aula mesmo de percepção de todas essas influências e processos de proteção, né? Então, do jeito que você tem uma proteção física, e você tem, peraí, tal lugar, meu carro vai ser blindado, eu vou ter autenticação de 2 fatores no Instagram, porque senão vão entrar, e aconteceu comigo, tem 2 semanas, se não fosse isso, Sim. eu vou começar a criar autenticação de 2 fatores no meu campo energético. E vou começar a descobrir que hora que eu tô distribuindo senha e não tô percebendo que tô distribuindo senha. Será que dá para eu ficar invisível como um hacker? Né? Ou será que não? Eu tô sempre com o meu IP ali, facinho de ser descoberto. Então a gente
começa a ensinar para as pessoas como perceber isso. E sintomas, né? Peraí, de repente essa irritabilidade não estava aqui, eu comecei esse trabalho tão bem, agora vem um negócio, de repente... E o que dentro de mim permite esses buracos entrarem de campo, né? Sim. E são sempre o quê? Vamos falar de enneagrama. As paixões do meu tipo, as compulsões do meu instinto dominante, os traumas do meu instinto reprimido, as minhas histórias de infância. Essas brechas vão abrir um buraco interno que vão conectar uma ressonância entre aspas lá fora, porque não tem lá fora, e vão começar a fazer. Então, sim, dando essa volta toda para dizer que o mundo está com mais oportunidade, na minha opinião, da gente libertar e com mais riscos também. Porque, assim, é como uma empresa. Imagina que aquela empresa tem uma agenda de só ganhar dinheiro, não está preocupada com ninguém e tal. E aí você tem um funcionário lá que está quietinho. Ele não está incomodando ninguém, está ganhando salário limpo. Ninguém vai olhar para ele, vai atrapalhar ele. De repente ele começa a falar, gente, eu acho que isso aqui não tá bom, acho que esse produto não tá legal. E começa a ganhar. Alguém vai olhar para ele e falar, acho que é melhor a gente dar um menos ali. Sim. Então, do ponto de vista astral, é a mesma coisa. Então, para a abertura de campos, esses processos, um risco que eu estou vendo hoje é, como os campos estão abrindo muito rápido, as pessoas estão conseguindo abrir campos ou invocar, mas sem ter o discernimento exato de quais as influências, proteções e questões que envolvem aquilo. Lembrando que, sempre que você tiver uma interferência, ela não vai parecer ruim. Ela muitas vezes vai parecer boa, porque ela vai falar exatamente com os desejos do teu ego, aquelas coisas que te seduzem mais. Então, às vezes, você está achando que está ficando melhor ainda, e na verdade é só, vamos dizer assim, o veneno que você gosta que está sendo dado para você. Nossa, não sei se... que percepção maravilhosa. Muito, muito. E eu imagino até conectando com o aniversário do Tribe Zen, né? A gente criou esse projeto para trazer percepção, conhecimento, compartilhar. Ou seja, isso que tu tá falando, que o Nicolai está trazendo, é uma atenção muito importante para que a gente possa estar consciente, presente, observando, curioso de todas essas coisas que nos afetam. Então, quando você escuta um podcast, liga uma chavinha. Quando você faz uma vivência, um retiro, um curso, vai ligar milhares de chavinhas. Então, muito legal trazer essa percepção de colocar um pouco mais de atenção na sua busca por descobrir isso. Como se me tornar mais sutil, mais presente, mais sensível para sentir e perceber, além um pouco do racional, né? É sair do transe negativo, né? Igual você traz no curso. Quando você falou isso, eu falei, uau, realmente todo mundo tá sempre em transe, né? E aí começou a vir uma percepção minha assim. Então quer dizer que quando eu tô no automático, por exemplo, que eu tô num transe, tô fazendo tudo no automático e acontece qualquer coisa no meu ambiente, isso vai direto pro meu inconsciente. E eu vou estar absorvendo aquilo. E aquilo vai criar, talvez, crença, padrões no meu comportamento, né? Como você disse, é ressonância, né? Com o meu próprio campo. E no momento, tudo que é automático, de certa forma, é uma espécie de transe, né? Por que muito se falou, até trazendo o tema da hipnose e os riscos todos? Porque a hipnose, de certa forma, ela traz uma atenção focada, abre, né, a influência da sua mente inconsciente e, de fato, aquilo pode tirar sua consciência ou pode te libertar, dependendo do tipo de comando que você, do tipo de campo que você está colocado. Então, um pensamento te coloca em transe, você não para de pensar em alguma coisa ou em alguém ou tem uma preocupação, estado de transe. Como ele é um estado baseado em medo, que a maioria dos estados de transe negativos são baseados em medo ou carência, ele baixa a sua frequência vibratória. Ao baixar sua frequência vibratória, você está em ressonância já com tudo que tem aquela frequência vibratória. Então, não só o ambiente vai te afetar, mas, na verdade, você está atraindo aquele ambiente. Sim. Porque você acaba de alterar. Então, a gente brincava, eu tinha uma grande colega na Argentina de hipnose, lá quando eu comecei lá atrás de hipnose ericksoniana, que ela dizia assim, Nico, a gente não precisa ensinar hipnose para as pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas a se deshipnotizarem, porque já estão todas hipnotizadas em transe. E a maioria das pessoas vive a vida inteira em transe. É um transe que
faz você acreditar que o caminho é só aquele, que as coisas são só aquelas, que é quase que nos convence da presença desse holograma, né? De alguma forma. E aí é uma visão que a gente vai estar tendo. O problema é que quando você está em transe, é difícil você usar a sua própria mente que está tomada para ela mesma se dar conta que ela está. Porque ela vai se convencer que ela está no caminho certo. Como aquele que vai votar naquela urna lá daquele jeito. Então você vai ter que ter caminhos para acordar a tua consciência. E o que eu mais gosto é monitoramento do teu corpo. Porque não adianta, se você está em transe, tem alguma coisa que vai contrair, tem alguma coisa na respiração que vai mudar. E eu gosto de monitorar as pessoas próximas. Por exemplo, teu marido, tua mulher, teus filhos, tá tudo bem ou de repente tá começando a dar umas coisinhas estranhas aqui, umas irritações, umas coisas não tá bem, né? Eu gosto de dizer, são 20 anos já nos processos de retiros e caminhos. Muita gente vai para os programas e às vezes não fica bem. É diferente você entrar dentro de um desafio necessário, numa jornada do herói. Então eu vou para um determinado programa, vou fazer uma cura num processo xamânico, quer que seja, eu entro numa questão difícil da minha criança, da minha dor, do meu abandono. Isso é importante para o herói. Claro, ele vai entrar dentro de um container de amorosidade, de abertura. E aí pode ser que ele fique um tempo naquilo, aquilo vai transcendendo lá na frente, soltou aquela prisão, ele está num outro espaço. Isso é uma oitava, né? Um crescimento, que é diferente de repente, você faz um curso, vai por um caminho, parece tudo legal, mas tua vida está piorando. Sim. E você está se convencendo que ainda assim, olha, não, sabe o que é? É que o mundo não está pronto para mim. Sou eu que estou me iluminando, o negócio está feio demais lá fora. Então é melhor me afastar daquela pessoa. Essas coisas que é importante prestar atenção. Porque, assim, no universo do desenvolvimento humano, existe para que você fique melhor. Claro, você tem oitavas de desafio. Mas eu quero encontrar você daqui a 3 anos... Não é semana que vem, porque essas promessas também são perigosas. E ver que, no geral, o nível de equilíbrio na tua vida interna e externa é maior, teu nível de presença é maior, teu nível de doçura, de certa forma, é maior. E aí eu vou falando, caramba, tá funcionando. Mas não é que nem que você se iluminou em 2 semanas ou que isso, mas no geral, eu preciso te ver melhor daqui a 3 anos do que agora. E muitas vezes determinados caminhos parecem estar encontrando soluções, tendo acessos transcendentais, porque não é difícil ter acesso de outras dimensões. Isso não significa nada que envolva crescimento, consciência e iluminação. Acesso é uma coisa que qualquer um pode ter. Agora, como você transforma esse acesso em processos de consciência, que é uma outra história. Então, acho que isso eu gosto de falar bem. Olha, eu quero que as pessoas, pelo menos para os meus alunos, eu gosto que eles estejam felizes. Isso significa que eles vão estar sempre no estado de euforia e alegria? De jeito nenhum. Às vezes eles vão passar por noite escura da alma. Mas eu espero daqui a 1 ano, 2, 3, estar vendo a vida deles cada vez melhor. Então acho que isso é um ponto de atenção. E é como esse tema que a gente escolheu hoje, né? Essência e transcendência, que tem a ver com um curso que você tá colocando no mundo também. E é justamente isso, eu sinto, porque quando a gente vai lá na essência e aí a gente começa a ver as feridas dessa criança e você começa a querer evoluir, vai ser um desafio. Mas em algum momento vai haver essa transcendência. Você vai ir para uma espiral acima, né? Mas é desafiador. A gente tá exatamente nesse processo, assim, ultimamente. Porque a gente abriu esse campo do Enneagrama e a gente descobriu coisas sobre nós que a gente não sabia. Então vieram muitos desafios, estão vindo desafios. Sim. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma confiança muito grande nessa regência, sabe? Muito, muito bonito. Lindo mesmo, né? E escutando vocês falarem, me veio uma coisa interessante nesse papo todo sobre autoconhecimento, sobre consciência, que faz total diferença nesse processo, que é a nossa percepção de tempo, né? Justamente o que o Nicolau trouxe. Porque quando a gente tem algumas promessas de mudanças rápidas e tal, assim, a nossa percepção de tempo, ela é muito relativa, né? Então, o que a gente vê que acontece em 3 anos, essa transformação que vai acontecendo. Então, eu até percebo quando eu participo de alguma experiência com estados expandidos de consciência,
Que lá eu começo a perceber essa linha atemporal aí, né? Esse não tempo-espaço. Aí eu falo, poxa, tá acontecendo tudo aqui. Só que quando eu volto para o tempo do relógio, né? É difícil perceber, porque é tão expandido, né? Como que eu percebo as mudanças? Como que eu percebo as nuances num tempo tão expandido, sendo que a gente tá cada vez mais rápido e ansioso. Eu quero agora, eu quero transformar agora, eu quero mudar agora. E existe esse caminho, esse processo que tem que acontecer naturalmente, não é? Existem muitas camadas no que a gente chama de desenvolvimento humano. Essa expressão ela é gigante demais. Cabe tudo ali. Então, é possível e até saudável eu, por exemplo, querer conquistar uma habilidade mais rápido. Porque a gente vai querer melhorar a forma de ensinar, a forma de transe, e de repente eu quero aprender a me comunicar melhor. Com um programa mais bem feito, com um jeito legal, aquilo de repente é mais rápido, porque eu estou num nível de conquistar alguma coisa. Às vezes até determinadas coisas, por exemplo, que me atrapalham numa vida, mas que não são tão profundas, como por exemplo uma fobia, um determinado tipo de trauma, você consegue fazer um trabalho de 1 hora e isso mudar muito com determinadas técnicas. Um estado alterado de consciência, um reimprint específico, alguma coisa. Essas coisas, elas estão na camada, elas são sujeiras na sua consciência. Então é fácil de você ir lá e mexer numa sujeira. Isso é diferente do processo de maturação da alma. São coisas completamente diferentes. Elas devem conviver. Porque, por exemplo, quando você faz reprogramações no nível da tua personalidade, elas são úteis. Porque a personalidade é a forma como você se expressa no mundo. Então, se eu me elevo, eu vou falar metaforicamente aqui a palavra a Deus, retorno e a minha capacidade cognitiva, ou as minhas estruturas não permitem que eu comunique isso numa forma 3D ou fica difícil de eu contar ou influenciar com aquela história. Ou se eu faço um acesso a Deus, volto, e meu coração está cheio de traumas e abandonos específicos desse momento, o lodo, a mágoa presente não vai permitir que eu acesse o coração humano e transfira na forma de uma emoção humana, de um cuidado, de um carinho, de um olhar. Então, interfere sim a minha persona estar limpa, arrumada, cuidada, porque eu vou soltando aquelas coisas, ela vai se tornando um instrumento melhor. Então, a música de Deus, usando sempre metaforicamente Deus aqui da fonte, da origem, ela é sempre linda. O violino que o toca faz diferença. Completamente? Não. Um grande tocador num violino de madeira simples vai tirar uma música. Ele num violino, num Stradivarius, daquela madeira fina, vai vir uma outra frequência. Então o instrumento interfere na manifestação, sim. Agora, o que existe... Então é legal a gente fazer, e hoje tem processos rápidos, terapias, modificações, algumas extremamente eficientes, porque há leis que funcionam dessa forma, elas têm a sua utilidade? Claro que tem. Agora, isso é como se fosse um mundo digital, né? Vamos pensar assim. Agora, isso aqui significa o processo de maturidade da consciência espiritual? Não. Isso aqui muitas vezes é importante e para a maioria das pessoas é por aí que começa, porque vai ter que limpar tudo isso? Sim, o processo de maturidade é onde eu vou entrar dentro da minha consciência, e isso não é do dia para a noite, e não é eu só limpar uma determinada dor ou trauma do meu coração, é eu na prática ao longo dos meses e anos ensinar o meu coração, por exemplo, falando do ponto de vista do Enneagrama espiritual, a responder à realidade segundo as virtudes e não segundo as emoções mais densas. Isso não é uma coisa que vai assim. Nossa. Você vai treinar por muito tempo. Até a própria origem do Enneagrama, os padres do deserto, do Enneagrama das personalidades, desse tipo de trabalho, envolve o quê? Juntar-se em comunidades, é o que eles faziam no século 2, 3 e 4, onde eu vou olhar e falar, peraí, o que me afasta de Deus? Que eles chamavam de hamartia. Quais são as que depois viraram os pecados capitais? Quais são as coisas que quando meu coração sente, eu estou me afastando de Deus? Opa, é bom estudar isso. Porque se eu começo a ficar atento. E na hora que me vem aquela ira no coração, eu quero responder daquele jeito, será que eu posso
responder com serenidade não vai ser fácil. Eu vou ter que treinar naquele momento, eu vou ter que me desafiar. E se eu fizer isso por anos? O meu coração humano vai se transformando. E aqui é o que os santos fizeram. Em algum momento, a resposta do meu coração humano vai ser muito mais a serenidade do que a ira. Aí eu transformei. Que é diferente de naquele momento, eu tô com muita raiva, eu saio, fujo para uma montanha, respiro, elimino o gatilho, e aí eu consigo responder com serenidade, não tem problema nenhum. Mas se eu voltar à mesma situação, não houve uma transformação. Então não é útil eu dar uma volta por aí e não brigar com a minha mulher? É útil sim, porque também não vai ajudar nada você cair no automático. Mas são horizontes muito diferentes. Acessar a Deus, metaforicamente, transformar a mim mesmo em Deus. Aí o horizonte de tempo é outro. Olha isso. Nossa. Ou seja, caminho de transformação tem muito a ver com relacionar-se, né? Como que você vê a relação, o relacionar-se como um acelerador dessa transformação? Você vê dessa forma também? Existem maneiras diferentes da gente olhar para o mundo e para a relação com o mundo como ele é. Então, se eu for para uma linha de escapismo, do ponto de vista de espiritualidade, eu vou querer eliminar as dificuldades do mundo e me colocar num lugar onde eu não tenho os gatilhos. Então, eu não vou ter conta para pagar, não vou ter banco, não vou ter buzina, não vou ter nada. Legal, ali eu vou estar super bem, porque os gatilhos estão eliminados. Claro, uma hora vai dar ruim, mas fico ali. Peraí, mas e se eu converter tudo isso, essas fricções nas relações? Sou eu com 2 filhos, tendo que ir para a escola deles, com o negócio, e ao mesmo tempo tendo que dar um retiro, mas ao mesmo tempo tem que... E se eu pegar essas fricções da internet, do Instagram, do isso, do aquilo, e cada vez que elas vêm até mim, a minha resposta automática seria de uma frequência mais baixa. Porque elas puxam aquilo, elas não criam isso em mim. Elas pegam o que eu já tenho dentro de mim. E a cada vez que aquilo vier, seja uma relação difícil com o chefe, com o patrão, blá, 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 eu vou fazer o quê? Eu vou responder de um jeito diferente. Eu vou procurar responder numa frequência maior. Eu vou praticar. O que acontece? A vida humana e a Terra e todos os relacionamentos tornam-se práticas espirituais. E aí as práticas espirituais, elas estão muito mais aqui na cidade, vamos falar, do que na montanha. Claro, se eu ficar tempo demais no manicômio, eu fico louco. Então eu tenho que ficar polarizando. Eu desafio. Uma hora eu tenho que retornar para mim, para o centro do meu próprio coração, retornar para minha essência. Agora eu vou desafiar, retornar para minha essência. Esta lei, né, de polarização, vamos dizer assim, no mundo da dualidade, eu não quero fugir de algo, porque se eu fugir da cidade e for pro mato, eu só fui para outra ponta da dualidade. É quem eu vou me tornando com as relações, com o mundo como ele é me colocado. E aí, de certa forma, a tua vida física e este mundo é um presente gigantesco que você tem. E a espiritualidade fica mais difícil assim também. Que é mais fácil quando eu tento eliminar os gatilhos que pegam aquelas partes minhas, me auto-enganar e vice-versa. Então é um pouco mais complicado, mas de certa forma as relações são isso. E outra, na minha crença, por princípio vibratório, as relações difíceis, ou as que forem, elas estão sendo atraídas para o seu campo exatamente porque aquele é o ponto para você responder aquela lição de uma forma diferente das 400 vidas anteriores. Nossa. Na hora em que você responder diferente, gente, aquela relação mudou, porque a relação não está fora, ela está dentro de você. Ou seja, na vida você só vai receber anjos. Anjos e mestres. Alguns deles você vai querer dar um soco na cara e uma bicuda na canela, e tá tudo bem. Assim. E é assim que é o processo na minha crença. Muito maravilhoso. Parece que tá falando pra mim, assim, porque eu tô muito nesse processo de sair do outro, né? Quando vem algum gatilho, quando vem uma rejeição, como o meu campo lê. E aí eu trago pra mim, como eu trago pra mim, mas eu ainda tô nesse processo de às vezes fugir e me isolar pra começar a conseguir responder. Porque minhas respostas vêm muito de um lugar de raiva, de ira, e
que eu me identifiquei com o ponto 2, né, do Enneagrama. O Marco fez esse processo com a gente. Então, eu tô nesse aprendizado, porque é desafiador mesmo. Dá vontade de fugir, dá vontade de mudar, mas é um mudar que não vai resolver, né? É só mudar de pessoa para ter o mesmo processo de novo. Sim. Na verdade, do ponto de vista de relação, não existe outro, né? Quando é automático. Quando você tá na consciência, emanando, até aí não vai existir outro, porque você vai nas fronteiras do amor, é diferente. Mas na verdade só existe você. Então você vai atrair, vamos falar como um 2. Você vai atrair especificamente aquilo que vai tocar o ponto da sua rejeição? Sim, porque é útil para você, para tua alma. Mas lá atrás, se eu tiver no automático, eu vou fazer o quê? Vou aumentar meu nível de sedução, vou tentar agradar mais e mais e mais e mais, porque aí eu peguei. E aí para de vir o gatilho da rejeição. Só que não, né? Mas aí o que acontece? Parece que ficou tudo bem. Mas na verdade, eu só taquei um anador em cima daqueles de alto nível, né? E aí, em algum momento, isso vai, como não é verdadeiro, o que não é verdadeiro desmonta. Sim. E aí não vem o João, vem o Zé. Não vem o Zé, vem o... Isso vai ser para sempre, ou seja, não está no outro, está em mim. Dá um exemplo, né? Eu como 2. Peraí, o que isso está me dizendo? E tudo bem se recolher, porque também seria muita idealização, achar que não, eu tenho que responder segundo o santo iluminado, que não briga com chuva. Essas pessoas não existem. Ou pelo menos eu nunca trombei com umas nesse mundão afora. Até no livro, no lugar. São as idealizações, são momentos nossos. Claro, há pessoas mais equilibradas e mais realizadas que outras. Isso é fato. Mas dentro da condição humana, essa reatividade é normal. Existem níveis de reatividade. Primeiro nível, você está no automático, a tua raiva vai vir, né? Como 2, você vai polarizar entre a agressividade e a vitimização, depende do que funcionar. Se não funcionar, um vai para outro, se não funcionar, vai para outro. Opa, peraí, segundo nível, aquele gatilho, ao invés de simplesmente eu reagir de forma automática ou me afastar para tentar negá-lo, ou eliminá-lo, nossa, ele traz um sentimento, eu vou resolver para você, peraí, não existe outro, isso aqui é meu. Deixa eu ir lá pro meu cantinho para elaborar isso aqui. E eu vou chorar e me olhar e falar, peraí, eu não tenho me amado. Sou eu que não tenho cuidado de mim. E aí os seus processos de cura vão começar. E a hora que acontecer isso, imagina o que vai acontecer. Você vai encontrar aquela mesma pessoa, ela vai fazer a mesma coisa e não vai ter efeito nenhum, né? Porque no fundo é só isso que está acontecendo. Nossa. Maravilhoso. Que coisa, né? Nossa, quanto conhecimento maravilhoso. O Enneagrama tá trazendo realmente, assim, uma cura muito profunda pra gente, porque antes a gente não entendia as motivações desses desafios que vinha, né? E é até interessante ver, porque ontem a gente tava fazendo a mentoria com a Mel e o João, e aí eles estavam falando sobre o ponto 2 e o ponto 8. E a Mel tava falando que ela se irritava muito com o ponto 2, porque ela é 8, né? E é exatamente o caminho de cura dela. E eu com o Lucas, a gente é 2 e 8. Então, tem esse momento de fricção, que nem você falou, mas ao mesmo tempo tá vindo um entendimento, tipo, não, existe um porquê, um propósito muito maior dessa união, né? Existe porque, na verdade, de novo, você não tá reagindo ao outro, você tá reagindo a você mesmo. Então, você tá lidando, no caso dela, com um ponto de criança ferida. Então, ao olhar aqueles outros lá fora com aquela frequência vibratória, aquilo lembra o meu inconsciente de feridas específicas que eu tenho. E aí, ao invés de reconhecer isso, quando eu estou inconsciente, eu quero eliminá-los do meu campo de visão. É mais ou menos como uma amiga que eu tinha, que quando ela falava que quando o pneu do carro começava a fazer barulho, ela aumentava o som do rádio. Ótima analogia. Mas então, deixa eu entender aqui esse jogo aí. Se a gente olhar para isso, já que a gente tem que praticar com equilíbrio, não ser louco também de ficar no manicômio lá, como ele disse, temos que praticar. Então, postura do guerreiro, vou me relacionar, vou viver, vou experienciar a vida, vou errar, vou me machucar, trazer consciência para isso e um pouco melhor. Trazer uma consciência para isso e treinar esse coração a se abrir mais, a se curar, e é isso, né? Essa é a jornada? Eu acho que a jornada é o que as pessoas quiserem, né? Uma vez, eu lembro num processo de ayahuasca muito fundo,
A gente perguntava, eu gosto muito da trilogia de livros Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Eu gosto muito com essa ideia de quando ele pergunta para Deus, Deus, qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vira para ele e fala, o que você quiser. Mas como assim, não tem uma coisa reta? Não, você pode fazer o que você quiser. Então, eu sinto assim, que para quem deseja, tem esse chamado de elevação da consciência, de libertação, tudo pode ser usado. A vida, porque na verdade são frequências de ressonância. Você está atraindo tudo aquilo que é a tua melhor lição naquele momento do tempo. Você vai escolher reconhecer isso e sempre se perguntar o que de mim está provocando isso, o que de mim está causando aquilo. Claro que se você fizer isso 24 horas por dia, você vai pirar e vai querer sumir desse negócio de autoconhecimento e, sei lá, encostar em algum bar por aí e ficar lá um bom tempo. Por quê? Porque você também não vai para academia no primeiro dia e vai passar 12 horas levantando o peso que você nunca levantou. Então existe, até pro teu ego, pra tua persona, e o risco de pendular também. Se exagerar demais. Primeiro, quem tá exagerando demais, perdeu o contato consigo. É uma própria questão egóica que tá empurrando. Você tem que, você precisa. O iluminado é aquele que faz aquilo, que não faz isso. Então, isso também é uma armadilha. Do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Ou seja, não tá te fazendo bem, presta atenção. Tá desequilibrando qualquer desequilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, de campo. Cuidado. Agora, trazer aos poucos a vida como uma prática espiritual, para mim é o caminho do nosso trabalho. Aliás, não é só o caminho, eu diria que é a razão de nós estarmos aqui agora, nesse exato momento do tempo. E aí a gente para de querer mudar a vida como ela é, ou desejar que fosse diferente. Não aquele desejo bom que você está traindo, manifestando uma coisa melhor, mas aquele desejo de que, olha, não queria estar aqui agora, não era nesse lugar. Quando você vai se dar conta que tem um plano maior fazendo as coisas. E aí você transforma a vida numa prática e vai chegar uma hora que você vai cansar. Porque até, às vezes, vou lá, descobri uma questão em mim de rejeição tão alta, aquilo abala meu emocional, meu mental. Eu preciso de ficar uma semana meio vivendo a minha vida normal, sem entrar nisso, vivendo, né, a minha... ok, sem problema. É até bom que você faça isso. Pratica um pouco, equilibra um pouco. Pratica um pouco, equilibra um pouco. Se você tentar demais, você vai criar um efeito de pêndulo. Então é quando você vai naquele retiro, tem uma iluminação e cai num buraco 1 mês e meio depois. É preciso ter corpo para aumentar o tamanho da prática. Mas sim, se você... Imagine se todas as pessoas que estão nos ouvindo agora internalizassem só a seguinte ideia: caramba, não é sobre os outros, é sobre mim. Vou começar só a me perguntar o que em mim está gerando isso. Meu pai, esse planeta inteiro já virava. Pergunta poderosa. O que em mim está gerando isso. Está gerando isso. Está causando isso. Uau. Para que eu atraí isso para mim nesse exato momento? A gente falou dessa pergunta no outro episódio, né? No episódio anterior, a gente falou pra quê, né? Não é por quê, é pra quê. Para que isso tá acontecendo. E eu fiquei até curiosa aqui. Eu sei que você tem muitos anos nessa jornada, mas quais são suas práticas espirituais? Olha, eu tenho essa ligação com... Espiritualidade também é uma palavra muito ampla, né? Mas vamos falar nela no sentido de aproximar-se do teu eu mais elevado, da tua versão maior dentro, que automaticamente se conectar com Deus, com o grande espírito, com o que quer que tenha fora, porque também não existe lá fora. Desde criança eu sempre fui atraído para esse tipo de leitura, para esse tipo de trabalho. E hoje, por exemplo, já são quase 20 anos onde, com exceção ali das férias, do dia que isso, do dia que aquilo, do dia que eu venho para São Paulo, por exemplo, que eu tenho a minha meditação diária, são 21 minutos. Quando não dá de 21, vai 11. Quando não dá 11, vai 5. Todo dia. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço, hoje nosso escritório é em casa, então tem todo um trabalho desses minutos, que é o quê? Uma prática de presença. Na prática de presença, não manifesto nada, não crio nada, não desejo nada, e nisso ela é diferente de uma prática hipnótica ou de uma prática de atração, não. Ela é só fazer o quê? Perceber os meus corpos assentando no aqui e agora. Só isso. Porque o corpo, o nosso
campos vibratórios eles bagunçam, né? A gente sai da gente, a gente tá com a mente lá na frente, lá atrás, aqui, assentando nessa cadeira, né? Os 3 graus de presença. Primeiro assentando o corpo físico, depois assentando e abrindo o cardíaco e depois, né, atingindo o mental. Isso todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Agora, por exemplo, logo após isso, eu também incorporei uma série de práticas de limpeza de ambiente, ancoragem de egrégoras de proteção, para a gente poder fazer todo o nosso trabalho durante o dia. Então tem todo um trabalho que vem ali. E hoje o que eu tenho feito logo em seguida é procurar responder as perguntas do Instagram naquele momento. Porque ali vem do meu coração. Quando eu abro, não é uma pergunta, não, eu penso naquela pessoa e qual é a resposta que seria mais útil naquele momento do tempo. Então vem naquele espaço e aí fecha. Eu passo muito tempo hoje, de 2 a 3, isso fora, né? Isso para começar, para fechar o dia. Mas eu passo bastante tempo em estado alterado de consciência. O que não é necessariamente espiritualidade, mas sim esse trabalho multidimensional. Isso é bem comum, porque todas as criações de curso, todos os programas, todos os trabalhos, é feito mais ou menos nesse estado. Quando eu não estou cuidando de coisa prática, pagando conta, mexendo com isso, o resto está nesse estado. Então, isso exige... E é claro que nesse estado, né, as egrégoras, os mentores, esse pessoal todo, estão ali, de certa forma, com a gente. Se a gente chamar isso também de uma prática espiritual, a gente pode dizer que é. Por que eu separo um pouquinho? Porque uma coisa é eu fazer uma prática onde eu estou refinando a minha alma intencionalmente. A outra coisa é eu fazer uma prática de conexão com egrégoras e energias que estão mais avançadas do que eu. São coisas diferentes. Elas podem se ajudar, podem se entrelaçar, bonitinho. Então é um pouco disso aí tudo que acho que vem. E é uma bênção também os retiros. Hoje eu não faço muitos mais, eu faço 5 ou 6 a 7 por ano só. Já chegaram a ser 35, 40 no passado. Uau. E hoje demanda muito mais energia. Não dá para fazer uma coisa e fazer uma semana que vem, não. O tempo ideal seria 2 a 3 meses. Por quê? Porque você fica um mês antes, você já está em processo, já está com abertura, as coisas já estão vindo no campo, tem todo um processo de fechamento. E ali sempre tem coisas lindas que acontecem também, né? Você trabalha e é trabalhado ao mesmo tempo. Sim. Então acho que é um pouco disso. Acho que o fato de eu ter, né, a Thaís, eu e a Thaís hoje juntos no Instituto, que é minha esposa, um também ajuda o outro. A Thaís sempre conectada com os processos xamânicos, com as limpezas, com os cristais, com a aromaterapia, com isso, com aquilo, aquilo outro. E uma bela e maravilhosa que eu não dispenso, é psicoterapia, que isso eu faço há muitos anos, ali, freudiana mesmo, Winnicott, que é para cuidar onde? Dos gatilhos que estão lá dentro do meu lado humano, que num campo vão exatamente permitir a ressonância com o que quer que seja e tal. Então, ir se cuidando aí, eu tento não levar o trabalho para esse lugar, cuidar do Nicolai, do pai do Nicolai, da mãe do Nicolai, das coisas assim, bem bonitinho. E acho que assim, só para terminar, às vezes eu falo demais, acho que eu aprendi uma coisa muito bonita com meu pai. Eu acho que procurar ser feliz é uma prática espiritual. Então, eu com a Thaís e com os meninos, procurar estar feliz, estar bem, ter um bom final de semana, ter lá os amigos, estar em paz. Eu sinto que essa é uma prática espiritual também. Desfrutar a vida. A gente traz isso no nosso coletivo. Eu não sei se eu te contei, mas a gente mora em 7 pessoas aqui. E aí a gente começou a colocar, porque a gente estava numa frequência de trabalho muito acelerada, eu e o Lucas. E aí o Carlos, né, que a gente já comentou aqui, ele trouxe muito esse lado da criança, de desfrutar a vida, de parar e não fazer nada, ouvir uma música, tocar um tambor. E isso é maravilhoso mesmo, alimenta a alma, né? Maravilhoso. E eu queria até perguntar para você, se você pudesse dar um conselho para quem tá nos ouvindo aqui, qual seria? Eu acho que o conselho que me vem aqui intuitivamente, por alguma razão, é: sejam gentis consigo mesmo. Quem está no caminho de autoconhecimento, cuidado para não transformar isso numa linha de performance, numa linha de exigências, numa linha onde parece que se você fizer determinadas coisas está errado e
e supostamente você deveria andar pelas águas, ou não mexer com tais coisas, ou não fazer isso, não fazer aquilo. Claro que aos poucos você vai vendo que há coisas que te fazem bem e outras nem tanto. Mas procura entender a vida mesmo como um presente leve, um presente onde você vai aos poucos desfrutando e sendo gentil quando você erra, quando você tropeça, quando você está cansado daquele negócio de autoconhecimento por uns dias, quando não, de repente você está super bem. Eu acho que se você for nesse caminho de simplicidade e amorosidade, as conquistas vão vindo aí, do jeito que elas têm que vir no lugar. Bom, é o que me vem. Maravilhoso. Maravilhosa dica pra gente fechar esse episódio tão gostoso. E aí, se você que nos escutou até agora ficou interessado, busca as redes do Cursino lá também, né? Qual são as suas redes de contato principais, além do Instagram? Tem o site, né? Hoje tá fácil, né? O Instagram é @NicolaiCursino e o site é nicolaicursino.com. Então isso assim é super facinho de nos encontrar. E no YouTube é Instituto Nicolai Cursino, onde tá lá nossos vídeos, nossas coisas todas. Tem muito ouro lá. Eu já devorei muito conteúdo lá. Gratidão, Nicolai. Gratidão. Gratidão a todos que estão nos ouvindo. Foi maravilhoso esse papo. Bom demais. Até a próxima e a gente se vê. Até.